múltiplo comum de termos algébricos. Então, a gente vai primeiro fazer exercícios da página 135. Então, uma coisa também que vai mudar é que eu vou, em alguns momentos, pedir para vocês fazerem as tarefas junto aqui comigo, fazendo e discutindo, para poder tirar dúvidas. Tá? Então, vou começar a apresentar. Pronto. Estão vendo agora? Tô. Tá, né? Pronto. Deixa eu recolher aqui para ficar maior. Pronto. Então, vê bem. Vê se foi assim, Mariana, que você fez. Você divide por 2, aí 54 por 2, 27. 72 por 2, 36. Foi assim, Isis, que você fez? Sim. Mariana, fez não, fez separado, não foi? Fiz separado. Pronto, guarda a tua dúvida que já já a gente chega nela. Sim? Mas você está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Tô. Tá, né? Pronto, como tem número par, eu vou continuar dividindo por 2. 27 é ímpar, não dá para dividir por 2, eu repito. 36 por 2 dá 18. Ainda tem número par. Divide por 2. E o 27 vai ficando para trás. Vai deixando ele lá. 18 por 2 dá 9. Agora eu não posso mais dividir por 2, porque só tem número ímpar. Vou tentar o 3. 27 por 3, deixa eu só acrescentar aqui. Porque vai precisar de mais linhas, tá? Pronto. 27 por 3 dá 9. E 9 por 3 vai dar 3. Continuo dividindo por 3. Vai dar 3 e 1. Continuo dividindo por 3, vai dar 1 e 1. Tá certo? Então, apareceu quantas vezes o número 2 nessa fatoração? 3 vezes. E o número 3? 3 vezes. Então, eu vou ter aqui, deixa eu escrever para vocês. Eu vou ter 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vocês devem estar estranhando eu escrever em forma de potência, porque normalmente a gente está acostumado a fazer assim. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e dá logo a resposta. Isso dá 8 vezes 7. Dá 216. Então, o mínimo múltiplo comum foi 216. Alguém ficou com dúvida no que eu fiz? Não. Não, né? Conseguiram entender. Só que, veja, esse contexto em que você multiplica tudo fica muito fácil quando a gente está trabalhando com aritmética. Mas, por exemplo, vocês sabem como é que uma televisão funciona? Não. Não, né? Mas você precisa saber para assistir? Não. Não. Também você não precisa saber consertar carro para dirigir um carro, precisa? Não precisa. Não. Agora, se você for ser mecânica, se você for trabalhar consertando televisão ou fabricando televisão, você tem que saber como é que funciona. Então, a álgebra, que é o que a gente está estudando agora, as letras, né, que estão envolvidas nos cálculos, elas fazem com que a gente entre nessa máquina, nessa TV, e entenda como ela funciona. Porque do jeito que está aqui, que a gente aprendeu desde as séries iniciais, é só isso, é você fatorar e escrever o número. Tanto é que eu disse a vocês, olha, quando eu escrevo assim, 2 ao cubo, 3 ao cubo, você se espanta e diz, para que eu vou escrever isso? Eu só preciso multiplicar todo mundo, acabou-se. Por que o Matheus está fazendo essa enrolação aí? Eu não entendo para que precisa. Mas vocês vão perceber que isso que eu estou fazendo agora é simplesmente uma forma muito prática para fazer isso na aritmética. Na álgebra, isso aí não vai dar certo para a gente vai se enrolar todo. E aí entra aquele processo que Mariana fez, tá? Que eu vou apagar isso aqui
e vou fazer como Mariana fez, fatorar de 1 por 1. O que a gente acabou de fazer, gente, é chamado de fatoração simultânea. Por que simultânea? Porque eu estou fazendo todos ao mesmo tempo, juntinho. Fatora. Não deu para fatorar, repete. Fatora o outro. Deu para fatorar, fatora. Vamos embora. Não deu, repete. Deu, fatora. É essa simultânea, tá? Vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Vai lavando prato, fazendo comida, ajeitando na casa, varrendo, cuidando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que agora a gente vai perceber por que que isso funciona. Por que que a televisão que eu assisto consegue transmitir o programa que eu quero? A gente vai ver a coisa por dentro agora. Tá? A gente vai entrar e olhar por dentro como é que essa coisa funciona. E para isso, eu preciso fazer separadamente, que eu acho que foi o que Mariana fez. Ela fez um, depois ela fez outra, aí ela perguntou, e agora? O que é que eu faço? Eu fatorei, e agora? Então, vamos ver. Então, vamos fazer o 54. 54 dividido por 2. 27, não é? 27. Uhum. Por 3. 9. Por 3. 3. Por 3, 1. Tá certo? 1. Né? Porque um elemento neutro da multiplicação. Aí, se você faz 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, dá 54, e tem que dar 54. Porque esse número que você fez não é uma fatoração simultânea. É o número 54 na sua forma fatorada. Então, deixa eu escrever aqui do lado para vocês entenderem. 54 vai ser 2 vezes 3 ao cubo. Beleza. Esse é o 54. Vamos fazer agora o 72 separadamente. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Eita, não dá mais por 2. Por 3, 3. E agora, finalmente, 1. Ficou como agora? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo, 3 ao quadrado. 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Tá certo? Só um minutinho. Então, esse você já tem os dois números fatorados de forma separada. Eu não fiz de forma simultânea, tá? Eu fiz de forma separada. Agora, vamos dar uma olhada nesse texto. Esse texto aqui que está na cor verde, que eu já tinha escrito para vocês. O que é que ele diz aí? Dê uma lidinha, por favor. E aí, quem se habilita a ler? O MMC de dois ou mais números é o produto de todos os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Beleza. Então, veja. O nome é mínimo, tá? Mas o expoente que eu vou pegar é o maior possível de todos os fatores. Por exemplo, vê o que eu estou querendo dizer. O 2 é um fator comum no 57 e no 72? O 2 é um fator comum? É. Quando tem dois fatores comuns, eu pego o quê? Vamos voltar lá para ler. O maior, não é? O maior expoente. Uhum. Então, aqui eu tenho 2, e você sabe que somente o 2 é como se tivesse 2 elevado a 1, porque só tem um 2. E aqui é 2 ao cubo. Qual dos dois eu vou utilizar? O 2 elevado a 1 ou 2 elevado ao cubo? Elevado ao cubo. Ao cubo. O número 3 é comum, está nos dois, tá vendo? O número 3 está nos dois. Mesmo que não tivesse, porque é fator comum ou não comum. No caso da gente aí, só tem fatores comuns, porque o 2 está presente no 54 e no 72, e o 3 também está presente em ambos. Tá? Do 3, qual que tem o maior expoente? 3 ao quadrado.
Eu tenho 3 ao quadrado e tenho 3 ao cubo. Qual dos dois é o 3 ao maior? cubo. 3 ao cubo. Olha agora aqui em cima o que é que tem. Exatamente 2 ao cubo e 3 ao quadrado. Que, se você parar para olhar esse 2 ao cubo e 3 ao cubo, ele era, desde o início, aquela fatoração primeira que a gente fez. 2 ao cubo e 3 ao cubo. Ou seja, eu apresento para vocês uma nova forma, não posso nem dizer um novo método, porque o método é o mesmo, tá? Ele só está mais indo mais dentro do assunto, né? Entrando mais, não está ficando só na superfície de faz isso aqui e multiplica tudo. Não é só mais isso. Você tem que entender a engrenagem, como é que a coisa está funcionando. Então, aqui eu tenho 3 ao cubo e 2 ao cubo. Quando eu multiplicar tudo isso, vai dar 216, que é o mínimo múltiplo comum. Então, vocês aprenderam logo nas séries iniciais, né? Primeiro ano, segundo ano, como tirar o mínimo escrevendo os múltiplos, só que isso é cansativo. Aí vocês deram um passo a mais, aprenderam a divisão simultânea, fatoração simultânea, que é um passo a mais, e agora estão dando mais um passo, estão aprendendo a tirar o mínimo múltiplo comum usando a própria definição, que é você pegar todos os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Por exemplo, deixa eu fazer para vocês a letra C. Desculpa, eu só fiz a letra A, não foi? Fazer a letra B para vocês. Isis fez a letra B? A letra B, não. Não foi? Pronto, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer a letra B para vocês agora, tá? Exatamente como a gente vai começar a utilizar na álgebra, que é divisão simultânea, tá certo? Não é mais essa história de fatorar tudo de uma vez, que às vezes isso não dá certo quando a gente faz a álgebra. Na aritmética vai dar certo sempre, mas na álgebra a gente vai ficar enrolado se for fazer desse jeitinho, todo mundo junto. Então veja, o que é que tem na letra B? 200, 100 e 80, não é isso? Isso. 200, 100 e 80. Vamos fazer cada um deles separadamente. 200 por 2 dá 100. Por 2, 50. Por 2, 25. E aí não dá mais, nem por 2, nem por 3. Tem que ser 5. Por 5, dá 1. Beleza. Então, como é que eu posso desenvolver o 200 na sua forma fatorada? 200 é 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Concordam? Tá tranquilo isso? Tá. Tá? 200, então vou apagar aqui. 200 é igual a, deixa eu olhar, 2 ao cubo, 2 ao cubo, vezes 5 ao quadrado. Beleza. Vamos agora para o número 100. Por 2 dá 50. Por 2 dá 25. Por 5. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá certo? O 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Falta agora somente a gente descobrir o número 80. Estão conseguindo acompanhar tranquilamente? Está complicado? Estão conseguindo entender o que eu estou fazendo? Eu estou fatorando de 1 por 1. Acompanhar. Dá, né? Aí você pode me fazer a pergunta, e para que eu vou fazer uma desgraceira dessa se eu sei fazer tudo junto de uma vez só? Lógico. Se eu fosse fazer agora o MMC de 200, de 100 e de 80, eu nunca iria fazer assim separado.
Eu iria botar tudo simultâneo e fazer. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que esse método que a gente está vendo agora, essa forma, na verdade, ela vai nos ajudar a resolver os problemas de álgebra, coisa que o método simultâneo não ajuda, tá? Então, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, como é o número 80, é 12 elevado a 4, 5 elevado a 1. 2 elevado a 4 vezes 5. 5 elevado a 1 não precisa botar 1, tá? Mas se quiser botar para gastar caneta, pode botar. Então, vamos olhar dos fatores comuns. O número 2, que tem aqui. Qual é o 2 que tem o maior expoente? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Beleza. E o 5? 5 elevado a 2. Que pode ser qualquer um deles, tá? Já que eles são iguais. Então, eu vou dizer a você agora que o mínimo múltiplo comum de 200, de 100 e de 80 vai ser 2 a quarta vezes 5 ao quadrado. Você pode deixar assim, ou se precisar descobrir qual é o número, 2 a quarta é 16, vezes 5 ao quadrado é 25, 4 dá 100, vezes 4, 400. O mínimo múltiplo comum é 400. Tá? Aí você vai dizer, mas eu sabia fazer de outro jeito. Né? Eu sei, eu entendo, a gente sabe fazer de outro jeito. Vamos lá fazer de outro jeito, só para a gente comparar se a gente acertou ou errou. Olha, vamos lá. É o 200, o 100 e o 80. Vamos lá. Por 2 dá 100, dá 50 e dá 40. Por 2 dá 50, 25 e 20. Por 2, 25. Aqui não divide. E aqui dá 10. Por 2, aqui não dá. Aqui não dá. 5. Por 5, vai dar 5, 5. Acabou esse. Por 5 vai dar 1 e 1. Olha o que acontece. 2 à quarta, 5 ao quadrado. E olha o que eu tenho aqui. 2 à quarta, 5 ao quadrado. Então, essa é uma maneira de tirar o mínimo múltiplo comum usando a definição. Tá? E eu volto a repetir. Se for de aritmética, eu vou fazer assim, simultâneo. Eu não vou me passar para estar fazendo de 1 por 1, perdendo meu tempo, sabendo fazer direto. Mas o problema é na álgebra. E agora a gente vai começar a ver esse problema. Tá? Por exemplo, na questão 5, letra A. Dá uma olhadinha aí. Questão 5, quinta questão, letra A. Dá uma olhada, por favor. Ele pede o mínimo múltiplo comum entre esses dois monômios, x e y. A sexta e x a quarta, y a quinta. X a quarta. Aí você vai me dizer, bom, e agora, como a gente calcula o mínimo múltiplo comum dessa coisa feia aí? Vai ser o seguinte, se eu fosse fatorar, como é que eu ia fatorar letras? Eu ia ficar louco. Eu vou pegar as letras comuns. Quais são as letras que eu tenho aqui? X,
e y. Beleza. O x, qual o maior expoente do x que eu tenho? 4. 4. E do y? 6. 6. Pronto. Está feito o mínimo múltiplo comum desses dois números. Vê que coisa simples. Agora, depois que a gente conseguiu entender a definição. Deixa eu dar um outro exemplo. Antes de fazer outra do livro, antes de passar para vocês fazerem mais alguma do livro, eu vou escrever um negócio aqui bem estranho para a gente tirar o mínimo múltiplo comum, tá certo? Esse e esse aqui. Pronto. Então, vê que coisa horrível para quem nunca viu nada de álgebra. Eu tenho 3 elementos: x ao quadrado, z à sexta, y, a ao cubo, x à quarta, e z à quinta, r à sétima. Eu tenho esses 3 elementos. E eu quero tirar o mínimo múltiplo comum desses 3 elementos. Ou seja, um fator que vai ser divisível por esse, divisível por esse, e divisível também por esse outro. Por que isso? Porque mais adiante eu vou querer resolver frações algébricas. E aí eu vou ter que saber tirar o MMC. Senão eu não consigo somar e subtrair fração algébrica. Tá? E aí todos os problemas de fração algébrica eu não vou conseguir resolver. Então vamos lá, vamos treinar. Veja, primeiro, o x. Eu tenho um x aqui, deixa eu mudando de cor. Tem um x aqui, tem um x aqui. Beleza. A minha resposta do MMC vai ser x ao quadrado ou x à quarta? A quarta. A quarta. Beleza. X à quarta. Vezes, não nem precisa botar vezes, né? Porque a gente sabe que... Agora, o próximo que eu tenho é o z. Então, eu tenho um z. Tá de azul aqui. E tem um z aqui. Então, eu tenho z elevado a 6 e z elevado a 5. O que é que vai ficar como resposta? Como MMC? Z elevado a? 6. A 6, que é o maior. Beleza. Agora, o y, eu só tenho esse. Lembre que são fatores comuns e não comuns. O y não é comum. Ah, mas não tem problema. Ele também entra. Todo mundo vai. Convidado. Tá? Então, y. Beleza, já botei o y. O a. Tem a em mais algum lugar? Não. Não. Então, vai ser ele mesmo. O R. Tem R em mais algum lugar aqui? Não. Não. Então, não importa se ficou uma coisa grande, uma coisa feia, horrível, absurdamente horrível, mas esse é o MMC. X à quarta, Z à sexta, Y, A3, R7. Esse elemento, esse monômio, ele vai ser divisível pelo primeiro, divisível pelo segundo e divisível também pelo terceiro. Sem problemas. Lá na frente a gente vai usar muito isso. Tá? O que é que eu quero que vocês façam agora? A letra B e a letra C da questão 5. Letra B e letra C da questão 5, tá? Quando terminar, é só me dizer qual é
Se a resposta, ou se ficou em dúvida também, vocês me dizem. Eu quero a letra B e a letra C. Já que vocês estão com o livro aí, é a página 135, questão 5, letras B e C. E aí, quem tiver dúvidas, pode ir perguntando, tá? Caso não consiga. E observe que agora ficou mais fácil, tá? Mas eu precisava fazer aquela transição com vocês. Letra B e letra C, né? Isso. Terminei. Já? Ah, Maria, você é mais rápida que ligeira. Vamos lá. A letra B deu quanto? A elevado à quinta, Beleza? y e x elevado ao quadrado. Perfeito. E a letra C? É y elevado à quarta, O Y? x elevado à quarta e y elevado à terceira. X elevado a 4, Um, Y elevado a 3. 3. Isso é uma resposta, certo? Agora, se alguém tivesse feito assim, ó. Peraí. Será que estaria certo se escrevesse assim? Estava certo? Sim. Estaria? Acho que sim. Com certeza, porque a multiplicação não é comutativa, então, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá 6, dá o mesmo resultado. Então, a ordem com que você vai escrever não importa. Tá? Agora, o que não pode é dizer que o y está elevado a 4 e o x está elevado a 3. Aí está errado. Mas se você escreve cada base e cada expoente no seu devido lugar, não importa a ordem com que eles apareçam, porque a multiplicação tem essa propriedade chamada propriedade comutativa, e ela garante que a ordem dos fatores não altera o produto. De forma alguma vai alterar o produto. Tá certo? Não é tranquilo esse assunto? O que vocês acham? Tá tranquilo. Né? Eu Aí, só assim, tenho uma dúvida. Diz, pode dizer. Assim, se tiver um número antes do... Ah, beleza, uma perfeito. letra. Perfeito. É porque eu estava Perfeito. olhando as outras questões e tem. Pronto, vamos lá. 2x ao cubo, y a quarta, aí o outro é 6x a quarta, vamos fazer uma que é essa aqui, z a sétima, opa. E agora, 8z, y, x. Pronto. Eu tenho esses três elementos, tá certo? Esses três monômios. Aí, os coeficientes, que a gente já viu, né, que esses números que multiplicam aqui são chamados de coeficientes, eu tiro o mínimo múltiplo comum deles normalmente, porque isso é aritmética. Tá? O mínimo deles eu vou tirar, como a gente já sabe, 2, 6 e 8. Então, eu vou lá e escrevo aqui 2, 6 e 8. Aí, por 2, dá 1, 3 e 4. Por 2, 1, 3 e 2. 2, 1, 3 e 1. Finalmente, por 3. 1, 1 e 1. Então, o que a gente aprendeu não é errado e nem é ruim, é bom. Só que no caso de letras, complica para a nossa vida. Então, aqui, ó, dá quanto? 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 24. Aí agora vem aquela parte algébrica, que é o que a gente acabou de aprender. Eu tenho x elevado a 3, x elevado a 4,
e x elevado a 1. Vai ficar o maior. X elevado a 4. O y. Eu tenho y elevado a 4 e y elevado a 1. Y elevado a 4 fica. Pronto, aqui eu já botei todos. Aqui tem x e z. X eu já fiz. O z, só tem z aí, então... aliás, tem z aqui, desculpe, tem z aqui. Aqui é 7 e aqui é 1. Z elevado a 7. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser esse, 24, x à quarta, y à quarta, z elevado a 7. Porque quando você for dividir, essas letras são divisíveis por estas. 24 dá para dividir por 2, 24 dá para dividir por 6, e 24 dá para dividir por 8. E essas letras podem ser divididas por essa e por essa. Então, todo mundo pode ser dividido. Esse aqui pode ser dividido por todo mundo, aliás. Todos esses elementos dividem aqui. 24, x à quarta, y à quarta, z a 7. Então, este é o mínimo múltiplo comum. Então, se tiver número, não tem problema. Você faz o MMC normal, como você aprendeu já em séries anteriores. Eu poderia certo? colocar o número depois da letra? Ou daria o 24 errado? aqui no final. Uhum. Vê. Deixa eu... Olha, na verdade, a multiplicação é comutativa, não tem problema algum. Tá certo? Não tem problema nenhum. Mas o que diz o bom senso, né, o comum, é que a gente coloque sempre nessa ordem. Primeiro os coeficientes, depois a parte literal, ou a parte algébrica, né, é a mesma coisa. Então, não está errado, mas não é comum. Tá certo? Tá. Então, o comum é a gente escrever sempre nessa ordem. É como, por exemplo, se você escreve de trás para frente, mas você escreve o texto correto, vai estar errado? Não. Mas a gente, no Ocidente, a gente escreve o quê? Da esquerda para a direita. Ó. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Pronto. A gente escreve aqui, a bola caiu no buraco. Pronto. Mas se eu tenho a capacidade de escrever assim, não vai dar problema nenhum. Tá? É só a questão do que a gente está habituado. Então, sempre que possível, tá? Você sempre se acostuma a colocar primeiro o coeficiente e depois a parte literal. É só questão de hábito. Mas não tem nada a ver de mexer na estrutura matemática, porque se o 24 estiver aqui, a multiplicação a gente já viu que é comutativa, então não interfere em nada. Mas vê que até para visualizar fica meio estranho, tá vendo? Fica um pouco estranho para a gente se habituar. Então, vai ficar melhor a gente fazer assim. Mas é só hábito, não tem nada a ver com a estrutura matemática. Tá? Então, vê o que eu vou pedir para vocês. Vocês vão fazer a questão 5, tá certo? A 6 ainda não. Por quê? Porque a 6, ela mexe com aquelas questões de fatoração que nós vimos no finalzinho antes da prova. Produto notável, fatoração por agrupamento, termo comum e evidência. Então, ela requer uma análise mais apurada. Aí, para vocês não se confundirem com o assunto e a gente desconstruir o que a gente está